vamos em frente para o 7º mandamento. Esse eu vou ter que ler, porque além de grande, ele é fantástico. Está lá em Abacuque. Olha o que a palavra de Deus diz. Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere. Ainda que pareça demorar, espere, pois a visão virá no momento exato. O livro conta um pouco da minha história, talvez você já conheça, mas em resumo, o que aconteceu é que boa parte da minha vida eu vivi um dia atrás do outro, conforme a maré. Meu pai morreu muito cedo e eu assumi a empresa junto com os meus irmãos e a vida inteira eu dei o meu melhor dentro daquela empresa. Mas eu sempre tinha um sentimento de falta, um discurso que quando eu me aposentasse, eu era uma empresária que pensava em me aposentar, já tem algum sinal aí estranho, né? Mas eu pensava, quando eu me aposentasse eu ia dar aula, quando eu me aposentasse eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, e sempre deixava as coisas para depois. Acontece que a empresa quebrou, e aí eu me vi completamente sem chão, sem nada e sem saber o que fazer. Foi dentro da sala de aula que eu descobri o meu propósito. Você fez no mandamento anterior e eu também fiz o meu. Aquilo ali para mim foi libertador. E depois de descobrir meu propósito, eu percebi que eu precisava definir a minha visão. O que iria acontecer a partir dali? O que eu iria me tornar? E é essa a lição 22. É preciso ver primeiro para ter depois. E ali dentro da sala de aula teve uma frase que me impactou muito. Vou ler para vocês. É através dos olhos da mente que vemos a realidade. Nós mesmos, o outro, o mundo, Deus. A dimensão e a clareza da nossa visão determinam a dimensão do nosso mundo e da nossa qualidade de vida. Essa frase é de Powell e me paralisou. Só por uns instantes, claro, porque foi ela que me moveu. Agora, esse é um tema que comumente se confunde na cabeça das pessoas. Qual é a diferença entre missão e visão? De uma maneira simples, eu posso dizer que missão é a minha razão de existir e visão é onde eu quero chegar num determinado tempo que esteja relacionado com a minha razão de existir. Vamos pensar num filme. Pensa no autor do filme. O autor, ele conhece a história. Antes dela começar, ele já sabe qual é o fim da história. E ele tem um propósito para aquela história. O fim da história é o final, acabou ali. Mas o propósito daquela história, o porquê daquela história ser contada, aquilo ali é eterno, aquilo ali se propaga e é por isso que é aquilo que move. Então você entende, missão nos move e visão mantém o nosso foco. A visão ela possibilita essa conquista através de degraus que nós vamos alcançando e realizando a nossa missão de vida. Por isso nós precisamos ter clareza na visão, saber exatamente o que é, até quando, de que forma. E essa é a lição 23. Escreva, entenda que levará um tempo, como a passagem de Abacuque falou, que você terá obstáculos a superar, mas que vai chegar. A lição 24 te convida para usar uma ferramenta para escrever, para descrever a sua visão. E essa ferramenta é Marte. Sua visão tem que ser mensurável, precisa ser ambiciosa, ao mesmo tempo realizável, temporal, com um
tempo específico para se realizar e específica, clara, sabe? Tão clara que naquele dia em que você disser que vai realizar, você pode olhar para a visão e dar um tique. Pronto, fiz.